Bom dia, turminha do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma videoaula de matemática com a professora Flávia Souza. E antes de darmos início ao conteúdo, nós iremos fazer a correção da atividade que eu passei semana passada, ok? Vamos lá. Na questão 1 diz assim: na reta abaixo, os personagens do filme Frozen estão no lugar dos números inteiros consecutivos. Então, eu tenho os personagens distribuídos em uma reta numérica, representando cada ponto da reta numérica. Se o Olaf ele está no lugar do 0, indique quem está no lugar do menos 2, do menos 1, do mais 2 e do mais 1. Quem é que está aí no lugar do menos 2? Aí você visualiza. Os números negativos, eles estão do lado esquerdo. Então, quem está no lugar do menos 2 é a Elsa. E quem está no lugar do menos 1 é o Christopher. Já do lado positivo, nós temos no mais 1 a Ana e no mais 2 o Hans, que está do lado direito da reta numérica. Na questão 2, temos: suponha que a temperatura em Arendelle, neste momento, é de menos 12 graus Celsius. Indique a nova temperatura se o termômetro A subir 3 graus Celsius. Então, assim, a temperatura era menos 12 graus Celsius. Se ele subiu 3 graus Celsius, então ficaria menos 12 mais 3. Quando eu tenho sinais diferentes, o que eu devo fazer? Conservar o sinal do número maior e subtrair. Vamos conservar o menos, né? Porque o 12 é maior que o 3. E subtrai 12, tira 3, fica 9. Então, a resposta é menos 9 graus Celsius. No item B, ele diz que baixou 7 graus Celsius. Então, assim, eu tenho menos 12, se vai baixar menos 7, então ficaria menos 12 e menos 7. Quando eu tenho sinais iguais, o que eu devo fazer? Repetir o sinal e somar. Então, eu vou conservar o sinal do menos e somar. 12 mais 7 dá 19 graus Celsius. No item C, baixar 15 graus Celsius. Então, eu vou pegar menos 12 menos 15. De novo, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, eu vou repetir o sinal do menos e somar. 12 mais 15, 27. Então, a resposta é 27 graus Celsius. No item D, baixar 12 graus Celsius. Então, vou colocar menos 12, menos 12. Sinais iguais, repete e soma. 12, 12, 24. Então, ficaria menos 24 graus Celsius. Na questão 3, ele quer que você diga quem é o maior número. No item A, nós temos mais 17 ou menos 17. Quem é maior? Professora, é o mais 17. Sim, muito bem. Por quê? Porque todo número positivo, ele é maior que qualquer negativo. No item B, menos 29 ou 0? É o 0. Por quê? Porque o 0 também é maior do que qualquer número negativo. Mais 60, com o sinal de mais, ou 60 sem o sinal. Aqui não tem um número maior que o outro, porque eles são iguais. Não precisa vir com o sinal de mais para saber que ele é positivo. Se vier mais 60 e o 60 sem o sinal, os dois são positivos, então eles são iguais. No item D, menos 9,8 ou menos 10. O maior aqui é o menos 9,8, tá bom? No item E, eu tenho 100 ou menos 300. O maior quem é? É o 100. No item F, eu tenho mais 490 e eu tenho 489, sem o sinal. Só que eu sei que quando não tem o sinal, ele também é positivo. Então, qual seria o maior? O mais 490. No item G, eu tenho menos 370 e o menos 369. Quem seria o maior? O menos 369. E, por fim, no item H, eu tenho 0,6
Ou o menos 1,8. O maior é o 0,6. Então, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido melhor o conteúdo. O conteúdo da nossa aula de hoje é números racionais. A necessidade prática de contar as coisas da natureza levou os homens a criarem os números que conhecemos por números naturais. O conjunto formado por esses números é o conjunto dos números naturais, representado por n. Então, devido à necessidade de se fazer contagem, foi criado os números naturais, que é representado por n, e são exatamente o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências, porque é um conjunto infinito. Então, os naturais são os números positivos. Já foi visto também outro conjunto numérico que também incluía números negativos. Esse conjunto conhecemos por conjunto dos números inteiros, representado por Z, de Zahl, que é número em alemão. Bom, nós vimos os conjuntos naturais e também o conjunto dos inteiros, que é representado por Z. O conjunto dos inteiros são os números positivos, os negativos e também o elemento neutro, que é o zero. O uso de frações torna-se necessário para a representação do mundo que nos cercava e para comparar grandezas. Surge assim mais um conjunto numérico, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Um número é racional quando pode ser escrito na forma de fração, razão. Então, quando temos frações, trabalhamos com números racionais, onde A e B pertencem ao conjunto dos inteiros, sendo que o B tem que ser diferente de zero. Então, a nossa fração é A sobre B. Como vimos, todo número que podemos escrever em forma de fração é um número racional. Exemplos: 2/3, 1/4. O 5, ele é racional porque podemos escrever 5 sobre 1 em fração. Menos 2/3. O 15%, ele também é racional porque podemos escrever em fração, ficaria 15 sobre 100, uma razão centesimal. O 0,333, reticências, que é uma dízima periódica, também é racional, porque podemos escrever em fração, que ficaria 3 sobre 9. Os números racionais na forma de fração podem ser representados também na forma decimal, sendo o decimal exato quando, após a vírgula, os números têm uma quantidade finita, exemplo 0,35. Temos também as dízimas periódicas simples, que é um exemplo 0,35, 35, 35, 35, reticências. A dízima periódica, ela é infinita, tem as reticências no final, e o número após a vírgula, ele vai se repetir, tem um período. No caso aí, ela é uma dízima periódica simples. E quando é que a dízima periódica é composta? Quando o número após a vírgula e antes do período, que é a parte que se repete, temos outro número diferente. Exemplo, 0,3, 4, 57, 57, 57, 57 reticências. Isso aí é uma dízima periódica composta. Temos também dízimas não periódicas, que aí o número após a vírgula eles não vão se repetir, sendo que essas dízimas não periódicas fazem parte dos irracionais. Vejam aí os conjuntos numéricos representados por um diagrama. Esse vermelho é o conjunto dos naturais. Depois vieram o conjunto dos inteiros, representado pelo azul aí. E o verde, o conjunto dos racionais. Notem que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido nos racionais. Então, todo número natural, ele é inteiro. E todo número natural e inteiro também é racional,
certo? Os conjuntos numéricos, eles também podem ser representados na reta numérica. Temos aí os conjuntos naturais, que são os números positivos, então a nossa reta ela é menor. Depois vieram conjuntos inteiros, que engloba os negativos, positivos e o zero, onde a reta é maior. E logo após vieram os racionais, que engloba fração, decimal, exato, dízima periódica. E dentro dos racionais também temos os naturais e os inteiros, porque natural inteiro também é racional, está contido no conjunto dos racionais. Vejam aí que podemos transformar fração em decimal e decimal em porcentagem. Mas como assim, professora? Pronto, eu tenho a fração 3/4. Para me transformar em decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador, ou seja, dividindo 3 para 4 dá 0,75. E 0,75 é a mesma coisa que 75%, porque dá 75 sobre 100, já que a vírgula andou duas casas. Então, o meu denominador é o 100. No 1/3, 1/3, 1 dividido para 3, dá 0,33, 33, 33. Reticências, é uma dízima periódica. E essa dízima periódica dá aproximadamente 33%, transformando em porcentagem, tá bom? Galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, compreendido o assunto. Logo mais estarei postando a atividade no grupo de WhatsApp da turma. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no PV, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.